Olá, executora! Seja muito bem-vindo a esse vídeo que finalmente estou gravando porque ele foi muito requisitado. Eu tô muito feliz que vocês estão gostando de como eu tô trazendo o cérebro dentro dos stories, de como eu tô mostrando o meu uso do Notion. E eu abri recentemente uma caixinha lá no Instagram que eu falei pra vocês colocarem quais eram as páginas que vocês mais queriam ver dentro do cérebro. E surgiram não só dúvidas do que ver, mas também de como usar, de como realmente usar o cérebro a seu favor para planejar o seu dia, para realmente melhorar a sua produtividade. Então eu vou mostrar para você literalmente como eu faço todos os dias. Eu lembro que quando eu respondi essa caixinha, eu até coloquei um passo a passo, fiz uma sequência de 6 stories mostrando o que eu fazia, mas ainda assim vocês me pediram para gravar um vídeo e eu fico muito feliz, muito grata. Então, estou aqui com esse vídeo, espero que vocês gostem, espero que vocês vejam também. Já vou mudar de cena aqui no nosso vídeo e a primeira coisa que eu quero mostrar é o meu planejamento anti-surto. Então, assim, já quero deixar muito claro que essa foi uma semana completamente atípica, completamente desorganizada e completamente fora da rotina. Então, vai ser ótimo para mostrar para vocês como que eu consigo fazer o planejamento da mesma forma. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu sempre faço é justamente entrar aqui dentro do planejamento anti-surto. Então, eu sempre vejo quais são as tarefas que já estão aqui, que eu já sei que eu tenho que fazer nessa semana, nesse dia. Eu sempre começo já vendo quais estão feitas. Então, no caso, como eu ainda tô no meio do dia, eu ainda não dei check nas tarefas. Então, vamos colocar aqui, por exemplo. Então, eu sempre filtro para aparecer só as tarefas concluídas, em andamento ou não iniciadas. Quando ela tá arquivada, ela não aparece. Mas eu vou colocar aqui só para aparecer as tarefas arquivadas de ontem. Então, deixa eu tirar aqui. Então, ele sempre aparece aqui as tarefas que já estão arquivadas. Então, basicamente, o que eu faço? Eu vou dando check, e aí eu tenho uma automação que quando eu clico na tarefa que já foi feita, ela muda o status para arquivada. Então, por isso que eu tenho 2 espacinhos de check aqui, porque esse aqui, ela ativa uma automação. Então, quando eu clico, ela arquiva a tarefa e ela sai. Então, essa é a primeira coisa que eu vejo no dia. Então, eu vejo aquilo que eu já fiz. Deixa eu ajustar o filtro aqui, né? Antes que eu esqueça. Então, eu vejo o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, já arquivo o que eu tenho que arquivar e já penso, ok, essas tarefas que estão aqui eu consigo fazer hoje? Realisticamente, eu consigo fazer todas elas hoje? Então, por exemplo, essa aqui eu não consigo fazer hoje. Então, se eu. O que eu já faço? Seleciono o dia que eu vou fazer. Será que vai ser na sexta-feira? Será que vai ser no sábado? Será que pra mim funciona melhor que dia? Então eu sempre já coloco aqui, já tiro essa tarefa do dia, por quê? Porque ela não fica me enchendo o saco. Se eu já sei que eu não vou conseguir fazer, ou se foi uma tarefa do dia anterior que não deu pra terminar, já tiro da minha visão, já coloco no melhor dia pra fazer ela, porque aí eu não fico me frustrando colocando 300 milhões de tarefas aqui pra depois no final ver que eu não consegui fazer tudo. Esse encontro aqui, por exemplo, eu acho que ele não vai acontecer hoje, mas como ele sempre acontece de quinta-feira, então eu deixo ele aqui sempre. Esse aqui, essa tarefa sobre o caderno Neo na Pop é uma coisa que eu não pretendo fazer essa semana, então eu já vou colocar pra segunda que vem. Então o que eu faço? Eu sempre, quando a tarefa tem subtarefas e você muda alguma propriedade da primeira tarefa, né, da tarefa principal, que é essa aqui, ela fica assim. Então, o que eu faço? Eu clico na propriedade, aí eu clico nessa bolinha aqui e arrasto para baixo, porque ele muda a propriedade. Então, ele mudou para segunda-feira. Então, se eu abrir aqui, ó, segunda-feira já tem aquela tarefa que eu tinha colocado aqui. Então, vamos lá. Dentro aqui das tarefas que eu já estou fazendo. Faz pouco tempo que eu comecei a trabalhar, então o que eu comecei fazendo hoje foi fazer os ajustes no canal do YouTube, então isso aqui eu já fiz. Esse vídeo aqui eu também já gravei, e esse vídeo aqui, cadê? Vlog, vlog começando o dia com o cérebro, é o vídeo que eu estou gravando neste momento. Então se eu quiser eu consigo colocar aqui
a etiqueta para em andamento. Geralmente, eu não uso muito essa etiqueta. Eu coloco essa etiqueta aqui quando eu comecei uma tarefa, mas eu ainda não terminei ela. E eu quero saber que eu comecei. E que eu só vou terminar depois. Então, por exemplo, se eu tivesse começado a escrever esse conteúdo aqui no começo do dia, não terminei ainda de escrever esse conteúdo, e eu vou fazer isso só no final do dia, então eu colocaria aqui em andamento. Pra mim, eu gosto de fazer dessa forma. Mas normalmente eu gosto de começar uma tarefa e terminar logo, a não ser que alguma coisa aconteça, porque senão fica um monte de coisa na minha cabeça me atazanando. Mas enfim, aí eu faço sempre dessa forma, pra planejar o meu dia. Essa é a primeira coisa. Mas, o que eu faço? Eu já começo, né, vendo se tem nos outros dias alguma tarefa que eu deixei de fazer, pra ver se eu já consigo fazer nesse dia, e já deixo agendado pra esse dia, já mudo aqui a propriedade do dia. E eu também sempre verifico as minhas demandas. Então, eu abro a minha central de demandas aqui pra ver quais são as demandas que eu tenho pra fazer da minha empresa e se tem alguma que eu consigo fazer nesse dia. E aí eu analiso, ok, quais são os tempos que essa tarefa, qual é o tempo que essa tarefa vai demorar para ser feita. Se eu sinto que é uma tarefa que dá tempo de fazer, que é tranquila de fazer, então eu coloco pra cá. E aí, normalmente, isso é uma mania minha. Eu tô mostrando como eu faço, e aí você adapta para o que faz sentido para você. Eu gosto de copiar o link da tarefa. Então, eu pego, copio o link e coloco aqui. Simplesmente dou um Ctrl V e ele já copia dessa forma aqui. E aí, se eu clicar, ela até vai para essa tarefa. Eu até consigo, né, mudar o status aqui se eu quiser. Mas eu gosto de fazer dessa forma. Eu gosto de ter uma central de demandas que eu consigo ver quais são as tarefas que eu tenho que fazer da empresa como um todo, as tarefas que eu tenho para fazer dos meus clientes e o CRM dos leads para saber o que eu tenho, com quem que eu tenho que falar. Então, eu gosto de ter isso separado e eu também gosto de ter a minha lista de tarefas do dia, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pra mim, funciona ter esses dois. Pra mim, funciona, faz sentido. Então, eu gosto de fazer dessa forma. Ou, assim, se você não quiser simplesmente escrever, né, copiar, você pode simplesmente escrever a tarefa que você quer fazer naquele dia, certo? Mas eu sempre gosto de colocar o link da demanda, porque pra mim faz sentido. Eu gosto de fazer isso. Então, eu sempre verifico também as demandas. Não só aqui da minha empresa, mas também as demandas da papelaria. Porque quando você coloca essa visão aqui, inclusive isso eu ensino a fazer dentro do cérebro. A central de demandas e a central de clientes é um bônus que você tem dentro do cérebro. Então, dentro dele, eu coloquei lá um tutorial, uma aula mostrando como que você consegue colocar outras fontes de dados aqui. Então, dentro da minha central de demandas, eu consigo ver as demandas da POP, que estão lá na página da empresa da POP. Elas não estão aqui. Eu consigo linkar essa outra base de dados. Eu consigo ver as demandas dos clientes, eu consigo ver os meus projetos e eu consigo ver, cadê as minhas rotinas. Então, eu coloquei minha rotina e o CRM. Eu não vou abrir meu CRM, tá? Justamente porque eu não quero expor ninguém. Então, eu não vou abrir o CRM, mas saiba que ele está aqui. Que é um modelo onde eu acompanho os leads que entram em contato comigo para fazer follow-up com eles, para eu ver como que tá o andamento da negociação com a pessoa. Então, eu sempre gosto de fazer esses dois. E o terceiro passo, sempre para eu planejar o meu dia usando o cérebro, usando tudo que tem dentro do cérebro, é ver o que eu tenho que fazer na rotina daquele dia. Então, sempre verifico. Eu sei que, assim, pra mim tá muito claro, eu tenho na memória o que eu tenho que fazer, mas às vezes eu esqueço. Às vezes eu fiz um pequeno ajuste na rotina de uma tarefa que mudou de dia e aí eu acabo não verificando, pode ser que eu esqueça de fazer aquela tarefa. Então, eu sempre vejo o que eu tenho que fazer naquele dia. Então, por exemplo, hoje é quinta-feira. Quinta-feira eu não tenho... Quinta e sexta são dias que eu normalmente não tenho rotina. Não tenho nada rotineiro pra fazer. Domingo, segunda, terça e quarta são os dias que eu tenho mais coisas da rotina da empresa pra fazer. Então, eu sempre tenho que estar muito atenta. Mas, basicamente, é isso. Eu acho que ficou claro de entender, né? E aí, como que eu faço? Eu também adiciono a rotina dentro da minha lista de tarefas.
Outra coisa que eu posso fazer dessa forma, aqui, ó. Então, por exemplo, planejar a estratégia da semana é uma coisa que eu geralmente faço de domingo. Então, eu venho aqui, coloco a empresa que eu quero fazer naquela tarefa. Então, eu faço isso para as minhas 2 empresas. Só que geralmente eu faço em dias diferentes. Eu gosto de fazer da Pop na sexta ou no sábado. E o da minha marca pessoal eu gosto de fazer na sexta ou no sábado. E o da Pop eu gosto de fazer no domingo. Então é uma coisa que eu tenho feito, que tenho testado pra ver se faz sentido, se tá funcionando pra mim. Porque se eu tiver que pensar nas estratégias das 2 empresas no mesmo dia, meu cérebro vai pifar. Então, tento fazer assim diferente, tento fazer em dias diferentes pra ficar mais para não gastar tanto meu cérebro, não fritar o meu cérebro. Então, eu coloco aqui. E aí, por exemplo, geralmente eu faço o da minha marca pessoal. É que, assim, depende muito da minha vibe. E isso é uma coisa que você pode levar em consideração quando você for planejar o seu dia. Depende muito da minha vibe. Se eu não tiver na vibe de fazer, eu não vou conseguir fazer. Comigo acontece. Às vezes eu até me forço, até falo assim, não, vamos sentar e vamos tentar fazer. Mas às vezes a criatividade, ela não tá naquele momento feita para aquilo. Por mais que seja rotina, às vezes não dá. Mas isso são casos e casos. Então, geralmente, a da Pop eu faço no domingo ou na segunda. Então, eu vou colocar aqui na segunda. E o meu eu vou deixar no domingo, certo? Faço dessa forma. E aí, por exemplo, cadastrar estratégias de vendas na página é uma coisa que eu já faço uma seguida da outra. Por quê? Porque eu penso assim, essa semana eu vou fazer uma sequência de story diferente e eu preciso testar essa sequência. Eu preciso ver para validar, para ver se ela funciona, para ver se ela gera vendas. Então, o que que eu faço? Eu abro o meu cérebro, vou mostrar aqui para vocês na visão do cérebro, do template que as alunas têm. Pronto, aqui, esse é o template, a visão que vocês têm quando vocês viram alunas. Então, eu entro aqui na parte de comercial e vendas, análise de estratégias versus resultados. Então, eu sempre escrevo aqui, ó, coloco uma nova estratégia, qual que é a data que ela vai ser feita. Se ela for durante a semana inteira, eu coloco uma data de término. Então, eu sempre coloco a data assim, o período, né? E aí eu sempre escrevo aqui o que é que eu fiz, qual que era o objetivo dessa estratégia, como que eu executei ela, para depois eu avaliar os resultados. Então, isso é uma coisa que eu já faço uma seguida da outra. Vamos lá, voltando aqui. E aí eu vejo, tá, tudo bem. Eu sei que planejar tarefas da semana é uma coisa que eu sempre faço ali no domingo, na segunda, é semanal. Eu vejo quais são as tarefas que eu tenho que fazer naquele dia. E aí eu coloco lá, planejar stories, fazer o planejamento de marketing, ó, escrever copies, fazer design, são coisas que eu tô fazendo quinzenalmente. Então, o ideal é que eu faça isso a cada 15 dias, então na próxima semana eu não vou precisar colocar essa tarefa aqui na minha agenda, porque já vou ter feito na semana anterior. Então, esse é o ponto. Eu sempre verifico as minhas rotinas pra ver se eu não esqueci de alguma coisa, e eu sempre vejo qual que é a frequência pra ver se eu não coloquei ali extra, certo? Será que tá fazendo sentido até agora? Comenta aqui embaixo se você tá gostando, se tá fazendo sentido pra você e se ficou alguma dúvida por enquanto. Se surge alguma tarefa que eu não sei se eu vou conseguir dar conta de fazer hoje, eu deixo aqui no dia. E aí, no final do dia, eu sempre faço um check-up. Então, eu vejo aqui quais foram as tarefas que eu consegui fazer, quais que eu não fiz, quais que eu comecei, mas não terminei. E eu já o arquivo. Se eu já tiver feito essa tarefa, eu já deixo ela arquivada. Então, eu mudo aqui o status para arquivada para ela sumir. E aí, se eu não fiz e eu realmente percebi que não vai dar para fazer naquele dia, eu já escolho qual que é o dia que eu vou fazer. Agora, se eu lembro de uma tarefa que eu sei que eu tenho que fazer, mas não é pra fazer hoje, talvez não seja nem pra fazer essa semana, eu coloco na minha área de demandas. Coloco lá na área de demandas. Então, por exemplo, lá no começo do mês eu estava planejando a ação de vendas do cérebro, que é essa ação de vendas que eu tô executando neste momento. Então, eu tinha colocado aqui na área de planejamento uma tarefa de planejar a ação de vendas. E aí, logo depois, eu já coloquei planejar a ação de vendas do próximo produto.
da próxima ação de vendas. E já coloquei uma tarefa para fazer o debriefing da ação de vendas do cérebro. Então, foram coisas que eu fui pensando. Que na hora eu pensei, bom, essa tarefa não é para agora, mas eu sei que no futuro eu vou ter que fazer. Então, eu vou colocar aqui. Por exemplo, há um tempo atrás eu comprei um curso de vendas e eu comecei a estudar ele e percebi, preciso dar uma melhorada no meu comercial. Mas esse não é um projeto para agora. Não é agora que eu vou fazer isso, eu vou fazer em breve. Então, o que eu fiz? Pensei nas demandas que eu queria fazer e coloquei na minha área de demandas, aqui na área do comercial, para no futuro eu me dedicar a elas. Então, eu sei que eu vou ter que fazer, dar uma organizada no meu comercial com o curso que eu comprei. Vou ter que criar um processo de atualizar o CRM, de melhorar, de fazer o social selling, de fazer pós-vendas. Então, pensei, putz, preciso melhorar isso. Então, vou colocar nas minhas demandas. Então, foi uma coisa que, tipo, lembrei que preciso fazer. É pertinente para a empresa, então no futuro eu vou fazer. E a mesma coisa com os clientes. Geralmente, quando o cliente entra, eu coloco uma sequência de tarefas aqui que são padrão, né? Porque cada tipo de serviço tem as suas tarefas, sua sequência de tarefas padrão, que eu consigo acessar aqui na área da esteira. Então, deixa eu mostrar pra você. Já que é pra gente fazer o vídeo, vamos fazer o vídeo certo, né? Vamos fazer o vídeo completo. Então, aqui, fecha. Aqui na área da minha empresa, inclusive você tá vendo, né? Que aqui na área de demandas, a gente tem cada área da empresa: gestão, marketing, comercial, ecossistema e planejamento. Elas estão interligadas justamente com essa base de dados aqui. São essas aqui. Enfim, aí pra eu ver isso, né, pra eu ver quais são as tarefas que eu tenho pra fazer com cada cliente, eu entro aqui na parte de gestão, gestão não, no ecossistema, vou na página da minha esteira, e aí vamos entrar aqui, por exemplo, inclusive deixa eu até colocar aqui, atualizar o preço. Vamos lá. Aqui a gente consegue ver a área da consultoria. Aqui são as áreas das clientes. E aqui é a minha área das clientes. Então, essa aqui é a área que as clientes conseguem acessar a área delas. Essa aqui é a minha área privada, que elas não conseguem acessar. E aí, toda vez que entra um cliente na empresa, eu sei que eu tenho que atualizar minha área de demandas. Então, eu venho aqui, ó, no processo do serviço, e eu clico em abrir lado a lado. Você pode clicar com o botão direito e clicar aqui, ó. Mas eu uso o atalho do teclado. Então, ele já aparece aqui todas as tarefas que eu tenho que fazer a cada vez que uma cliente nova entra. Então, eu posso copiar isso aqui e deixar dentro da área da empresa. Aliás, dentro da área privada da cliente na minha central, que é o que aparece aqui, ó. Eu posso fazer dessa forma, ou eu posso colocar dentro da minha área de demandas de cada cliente. Então, por exemplo, essa parte aqui essas demandas desse cliente, eu sei que eu já fiz, então eu já vou até atualizar aqui. Então, dessa forma, fica muito, muito mais fácil de eu me planejar, porque eu tenho clareza do que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, esse aqui, ele acabou de entrar na área do período... ele acabou de entrar no período de suporte. Então, é um momento que eu sei que eu tenho que estar de olho no que ele tá fazendo. Então, eu coloco aqui pra eu saber que eu tenho que mandar mensagem pra ele pra ver se ele tá... Deixa eu colocar prioridade aqui. Se ele tá conseguindo usar o sistema, se tá fazendo sentido, se tá dando certo, se ele tem alguma dúvida, então eu sempre coloco aqui. E aí, como essa entrega já foi feita, eu já passo aqui pro lado, porque eu sei que aqui já tem outras tarefas mais importantes que eu tenho que fazer nesse momento. Então, eu vou fazendo dessa forma. Pra mim, fica muito, muito mais fácil. E realmente, ter essa central de demandas pra ter clareza do que eu tenho que fazer no futuro da minha empresa, no futuro dos meus clientes, fica muito, 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 muito mais fácil. Muito mais fácil. Muito mesmo. Inclusive, eu posso até atualizar aqui algumas demandas com vocês. Então, por exemplo, aqui eu sei que falta... Como a gente tá no momento de acompanhar a demanda, acompanhar a execução, eu sei que tem um encontro 3, que provavelmente vai ficar lá pra essa semana aqui.
E aqui também o encontro 3, que é uma demanda para o futuro. A gente ainda não chegou no encontro 2, então tem o encontro 3 lá no futuro. Aqui, por exemplo, a gente tem uma reunião de alinhamento, depois a gente vai ter uma reunião de checkpoint. Essa aqui é uma cliente que você pode ver que são duas aqui. São duas, na verdade, duas abas, mas a mesma cliente, porque ela tá em 2 serviços diferentes. Ela tá tanto na gestão de projetos quanto na consultoria rotina aceleradora. Então, aqui, primeiro, a gente tem que fazer o nosso encontro, que inclusive, no caso, vai ser amanhã, na sexta-feira. E a gente vai fazer o alinhamento junto aqui, da gestão de projetos junto amanhã. Então, eu sei que eu tenho que fazer isso aqui. Ler o briefing, eu sempre leio antes do encontro. Então, dessa forma fica mais fácil pra mim. Tem o encontro 2. E o encontro 3. Então, eu já deixo aqui. Posso editar a prioridade também, como é uma prioridade mais baixa, ele não muda a cor, ele fica essa cor aqui mesmo. Se eu quiser, eu posso colocar o verde. Geralmente eu gosto de colocar o verde. Opa, cadê? Aqui. Que aí eu sei que no futuro eu vou ter que lidar com isso aqui. Então, eu gosto de deixar dessa forma. E isso me dá uma clareza absurda. Absurda mesmo. Eu realmente, assim, tripliquei a minha produtividade, porque eu não tinha que ficar pensando no que eu tenho que fazer. Eu já sabia o que eu tinha que fazer. É só eu abrir a minha área de demandas e simplesmente ver. E decidir o que eu vou fazer essa semana, o que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer amanhã. Então, pra mim, ficou muito mais fácil. Espero que agora tenha ficado um pouco mais claro como usar o cérebro nesse sentido, né? Como usar, assim, no começo do seu dia. E eu vou gravar também um vídeo de como usar isso no seu planejamento semanal. Então, em breve, esse vídeo também vai sair. Espero que tenha ficado claro, espero que você tenha gostado. Se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva e até a próxima!